Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Bora fazer o nosso estudo de mercado aí para a gente estar acompanhando o pregão nessa sexta-feira, pós-feriado, né? Depois do feriadão que nós tivemos aí para todo mundo dar aquela descansada. Amanhã a gente tem aí uma sexta-feira que a gente tem a expectativa de ver se proporciona bons trades, né? Para quem já tá que nem eu aí já no mercado americano também, hoje foi um dia bem bom. Hoje quem acompanha a gente lá no Telegram viu, deu um baita de um trade de compra ali, contra a tendência, mas foi um trade de compra top ali na conta, na Apex, no Nasdaq, onde a gente conseguiu fazer um belo de um trade ali, fazendo um resultado de $281, né? Aí depois tem o desconto ali dos emolumentos e taxas, que ali naquele resultado do Ninja é o resultado bruto, e depois lá na plataforma a gente tem o resultado líquido descontando a corretagem. Mas, de qualquer forma, começando bem aí a mesa, conta já a PA, né, que chama Performance Account, e a gente segue falando aí para vocês. Analisem essa mesa proprietária, galera. É uma bela de uma saída para quem está cansado de B3, para quem está pensando em ganhar dinheiro lá fora. Vou deixar aqui na descrição, aqui no card, o vídeo explicativo sobre a mesa proprietária, porque eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês. Então assiste aí o vídeo depois que você ver esse estudo, que vai estar aqui no card. Bora falar aqui da B3 então. O que a gente está vendo aqui, né? Agora estamos com o gráfico de 15 minutos, onde a gente analisa essa movimentação do preço, do índice. Antes de mais nada, deixa eu vamos dar uma limpada aqui, né? A gente costuma, a gente vai marcando e o gráfico vai ficando sujo. Então a gente aqui, vamos tirar esse monte de coisa aqui, inclusive as coisas que vão ficando rabiscadas lá para trás, que a gente vai fazendo, para a gente poder dar uma nova cara aí no gráfico que a gente está acompanhando. O que a gente tem aqui, ó? Nós temos o preço nessa tendência macro baixista, né? Como vocês podem ver, ele tem feito esse movimento, tá? Tem feito, respeitado as retrações ali de 50. E agora, conforme eu comentei essa semana, o preço ele não conseguiu romper topo e está vindo para romper esse fundo aqui. Então, o que a gente tem que ter em mente? Primeira coisa, aqui nessa zona aqui, ó, a gente tem um gap, né? Tem um imbalance gigantesco. Então a gente pode aguardar para um sweep aqui, para depois uma retração, para ver se esse preço vem buscar esses níveis aqui de baixo, tá? Então essa é a primeira leitura que a gente tem que ter. Então assim, ó, o que eu sempre falo para a galera é: cuidem sempre a estrutura do gráfico. Quarta-feira a gente estava comentando no grupo, galera que tem aquela leitura ainda, que olha Smart Money pura e simplesmente, como muitos vêm ensinando, né? É order block, é não sei o que, eu olho isso e deu order block, eu vou sair comprando e deu não sei o que. Gente, aí que estão os stops, tá? Porque se você tem uma estrutura de preço onde ele veio, bateu 2 vezes, fez topo duplo, voltou, não teve força para chegar no topo e quebrou a estrutura e tá descendo, cara, é uma coisa, conselho que eu dou para vocês: formou isso aqui, esquece o order block verde aqui embaixo, ele só vai servir de alvo para venda. Vocês têm que ser um pouco mais inteligentes, né? O smart money, e saber que o preço, independente de ser smart money, de ser price action, de ser o que for, média móvel, existe uma regra básica na teoria de Down em que o preço ele testa topos e fundos. Então se ele rompe topo, ele cria uma nova tendência. Se ele não consegue romper, né? Se ele rompe topo, ele cria uma nova tendência. Se ele não consegue romper topo, ele tende a vir romper o fundo.
Isso é o básico da teoria de Down, e aí você tem um processo de reversão de tendência. Então, quando você tem uma característica onde o preço bateu, não teve força para chegar no topo, quebra a estrutura interna com força e volta, não consegue perder esse topinho, você não pode agir na inocência de achar que um order block aqui embaixo vai segurar o preço e vai comprar, né? Então, tomem cuidado com isso. Isso é uma dica valiosíssima que eu dou, que é conteúdo do treinamento, tá? Prestar atenção na estrutura do preço. Order block não leva a lugar nenhum sozinho, pura e simplesmente. Todo o operacional do Smart Money, ele chama Smart Money porque ele é inteligente. Você tem que pensar o que é que está acontecendo no preço para tomar decisão, senão você vai tomar decisão errada se for se basear somente pela mecânica, tá? Então tomem muito cuidado com isso. Beleza, galerinha? Então o que a gente tem aqui, ó, para a gente analisar? Vamos lá. Primeira coisa, nós temos as extremidades aqui, tá? Vou marcar aqui, ó, 30 minutos. A gente tem essa zona de extremidade lá de cima, né, que está marcada no 15, que aqui, ó, se vocês, quando a gente para analisar, você tem o order block do 30, que foi onde o preço tocou, tá? Aí a gente traz para o 15 minutos, nós temos aqui a região da extremidade, tá? A gente deixa marcado esse order block do 15, que foi o candle que foi engolfado. Nessa parte de baixo aqui, a gente tem o que aqui, ó? Nós temos essa zona aqui, que a gente também deixa marcado como extremidade, tá? Por quê? Porque o preço ele sempre testa as extremidades. Então, quando ele faz o teste de extremidade, ou ele pode segurar nela, ou ele pode fazer o sweep, e com isso dar oportunidade para o lado contrário, certo? Então, é por isso que a gente sempre marca as extremidades. Aqui nós temos uma outra região muito importante, que inclusive é onde o preço está no momento, tá? Que é essa região aqui, ó, de liquidez. Percebam, né? Deixa eu só... Ó, vamos tirar o zoom aqui que vocês vão perceber que o preço está exatamente, ó lá, parando sobre essa zona aqui, tá? Então vocês têm que ter muito cuidado, desculpa, em relação à abertura do pregão. O que eu vou deixar marcado aqui? Toda essa zona de extremidade, tá? Aqui, ó, a gente pode deixar essa região aqui, tá? Ó. E por que eu vou deixar essa região marcada? Porque essa zona aqui, ela simplesmente é a que pode segurar ou não o preço para servir de barreira, muito por conta desse cara aqui. Percebam? Esse fundo aqui, o que o preço está segurando, é a defesa compradora desse candle laranja aqui, o candle de volume, tá? Então, se vocês querem se basear por uma região de defesa de preço, é esse cara aqui, ó, que coincide com o fundo que o preço está trabalhando. Então, seguindo esse parâmetro, a gente deixa marcado essa região por conta disso, certo? Depois a gente tem o quê? A nossa extremidade lá do M15, tá? O vendas do M15. E depois a gente tem esse outro aqui, que é esse order block deixado aqui na hora da notícia, tá? Aqui são as regiões que a gente vai estar de olho no pregão. Pontos importantes a serem observados, tá? Que eu vou deixar marcado aqui. Essa região aqui, tá? Vou até deixar marcado diferente aqui, ó. Não é... como se fosse um flip, tá? Vou deixar aqui, porque é a região da extremidade onde a gente teve um altíssimo volume aqui. Não é uma região exata, né?
Se vocês quiserem, pode até pensar em deixar marcado esse imbalance aqui, tá? Mas eu prefiro deixar toda essa região desses candles de força aqui. Inclusive, quer ver, ó, vamos dar uma olhada nos 5 minutos se a gente tem alguma coisa melhor aqui. Ó, tá vendo? Aqui a gente consegue identificar essa região aqui, ó, que é exatamente o preço que forçou para baixo, depois mandou subir e onde teve a mudança de característica do preço, tá? Então percebam que aqui ele passou batido, mas aqui também foi uma região onde teve interesse, ó. A gente arrasta a linha, vocês vão ver que coincide com aquela região lá de trás, tá? Então, por isso que eu vou deixar essa região marcada. Eu não vou nem deixar marcado flip para não confundir. Apenas eu vou deixar marcado como uma região de atenção, tá? Para vocês tomarem cuidado e prestarem atenção. Nos 5 minutos, olha só, quando a gente observa aqui a nossa marcação, vocês veem que ele tem essa região aqui, e depois a gente tem esse order block aqui dos 5 minutos. Só que como esse aqui é o cara do 15, eu não vou marcar esse order block aqui pura e simplesmente. Eu vou deixar marcado toda essa região do 15 minutos, tá? E aí aqui eu marco esse carinha aqui. Esse aqui é um ponto de atenção que vocês precisam ter, tá? Se eu só reduzir, que às vezes a gente faz as marcações com o gráfico grande, né, com o gráfico esticado, e aí a gente acaba não prestando atenção, e aí estica demais as marcações, tá? Mas aqui é mais do que suficiente para a gente estar tomando as decisões. Tá? Então, no índice é isso aqui que a gente vai observar amanhã, tá? Aqui, uma coisa que eu sempre falo para vocês, tá? Pensando em operar contra a tendência, espere o preço definir o que ele vai fazer, tá? Ele teria que fazer uma quebra de estrutura aqui para dar uma compra. E você tem que saber que essa compra é até essa região aqui, tá? Não vai achar que você vai comprar até o topo, que dificilmente esse preço pode chegar lá. Claro, a gente não consegue prever nada, né? Mas da forma como ele vem rasgando aqui para baixo, né? É muito provável que ele venha pegar liquidez aqui para dar continuidade nessa queda, tá? Então, esse movimento que a gente tem que esperar. Porque assim, ó, a longo prazo, para vocês terem uma ideia, para a gente pensar em compra nesse índice, ele teria que fazer um movimento, não só esse aqui, ó, mas esse aqui, que seria a confirmação de mudança de tendência. Esse aqui simplesmente seria o pullback dessa onda aqui, ó, tá? Para dar continuidade para cair. Então, por isso que vocês têm que alinhar a expectativa de vocês com o que está acontecendo no preço. Beleza? Então, bora falar do dólar. O dólar também está ali no começo, né? Percebam que o dólar, isso aqui é uma característica muito comum, tá? O dólar eu não vou mudar muito as marcações, porque não foge muito do que vem acontecendo, tá? Eu vou só tirar essa marcação ali, para não enganar, a galera não achar que se o preço vier aqui vai sair comprando, porque a regra é a mesma, tá? Topo mais baixo, se perder essa estrutura aqui, ele vem testar regiões aqui de baixo. Agora, se abrir dando continuidade, ele simplesmente está dando, ele fez um sweep e está dando continuidade no movimento de alta, e é isso que vocês têm que observar. Outro ponto importante é a VWAP compradora, tá? Desse movimento aqui, a VWAP ancorada, ou seja, o preço médio de quem está subindo comprado no dólar desde aqui de baixo se encontra aqui. Então, essa região aqui é uma região muito forte de defesa de preço, tá? Para o preço reverter aqui, ele teria que perder ela, voltar a segurar nessa zona aqui para depois da venda, certo? Então,
Essa a mecânica que a gente tem aí do dólar. Aqui, o que a gente tem? A gente renova o topo para essas marcações aqui, tá? Nós temos esse order block aqui agora, que é essa zona de extremidade, tá? Renovou a marcação, porque ele perdeu esse fundo aqui, né? Automaticamente, quando ele quebra essa estrutura, ele deixa um order block validado, e o preço até chegou a tocar nele, mas ainda tem que ver se ele ainda não vai pegar mais liquidez ali em cima para voltar. Então, estejam atentos em relação a isso, ok? E aqui na parte de baixo, além dos order blocks, lá embaixo, a gente tem esse cara aqui, ó, tá? Esse carinha aqui, e é o dos 5 minutos aqui, que é o último cara. Até eu vou deixar nessa extremidade aqui, ó, esse candle todo aqui, tá? Tem essa região toda aqui para vocês estarem esperando por uma possível movimentação do preço aí para correção, tá? Deixa eu só mudar aqui a cor para não confundir, né? E também tomem cuidado com order block de compra, tá? Se o preço não conseguir romper esse topo aqui, não vai me comprar sem ter uma confirmação aqui embaixo, beleza? Então, bora falar rapidinho do Forex, está acabando a semana, né? Então, a gente não tem tanta coisa assim para analisar, visto que o pregão termina amanhã às 5 horas da tarde. Hoje é uma análise bem, digamos assim, superficial, né? Porque ninguém vai ficar se posicionando em Forex numa sexta-feira, sabendo que o mercado perde toda a tua liquidez. A não ser na abertura de Londres hoje às 5 da manhã, que você tem aí uma oportunidade, e na abertura do mercado americano. Fora isso, acabou, tá? Então, o que a gente tem aqui, ó? O preço, de novo, ele testou a região lá de baixo, esse order block que a gente tinha marcado, fez um rompimento, tá? E tá segurando nessa região aqui. O que a gente tem aqui para tomar cuidado? Não adianta a gente pensar que o preço pode capotar lá para cima, tá? Vocês têm que prestar atenção nessa região aqui. Aqui que vocês podem ter um movimento para dar uma venda, certo? Nessa região aqui. Agora, tem que ver conforme o preço se comporta aqui, porque talvez ele siga direto, inclusive dali de baixo, sem voltar para dar oportunidade, tá? E se por um acaso ele perder essa estrutura aqui, não se iludam com compra, porque o movimento ainda é para buscar os níveis lá de baixo, tá? A não ser assim, para pensar definitivamente em compra, ele tem que perder esse topo aqui. Apenas se o preço fizer isso aqui, a gente vira o alvo para compra. Enquanto ele estiver abaixo dessa região aqui, deixa eu desrabiscar, enquanto ele estiver abaixo dessa região aqui, o preço subiu, vende, tá? É assim que a gente tá no momento no euro. Então, tomem cuidado com compras aí, mesmo estando no fundo. Próximo, o SDJPY. Depois do outro rally, do ralizinho que ele deu, ele perdeu um pouco a força aqui, ó, né? Rompeu esse fundo. Então, vocês estejam atentos a essa região aqui, ó, tá? Do 147,600. Porque aqui, e aqui também, tá? Deixa eu só fazer uma marcação aqui. Porque aqui é uma região importante que, inclusive, pode segurar esse preço. Ó. A zona desse candle vermelho, tá? Essa região aqui, ela é decisora, tá? Porque aqui, percebam, ó, essa região aqui é a região da grana. Ele passou para cima, agora ele voltou, passou para baixo. Então, se ele vier aqui segurar e não tiver forças para subir, sinal que ele vai, pelo menos, testar essa região aqui do fundo. Beleza? Então, isso aí que a gente fica atento pro dólarinho. Vou até deixar marcado aqui embaixo essa região aqui, ó.
que é a região no possível alvo, tá? Para vocês estarem cientes aí da onde o preço pode ir. E na parte de cima, aqui. Reparem que aqui ele já fez esse order block que tinha ficado aqui. Ele veio aqui na notícia, mitigou e desceu. E agora ele deixou essa outra. A região de order block é esse cara aqui, ó. Por que eu estou marcando 50%? Esse candle? Porque aqui é o candle de volume e é ali que está o dinheiro. Então, qualquer interesse comprador ou vendedor, no caso aqui, o interesse de defesa de posição vendedora vai estar dentro dessa região aqui. Beleza, turma? Então, isso aí para o SDJP. E para o Shao. O Shao, mesma coisa. Olha aqui, de novo, deu a venda. Segue consolidado. Mercado abriu, continua travado aqui embaixo, tá? O que a gente tem aqui? Essa região de extremidade aqui, ó, que é o ponto que ele precisa perder para dar continuidade. Enquanto ele estiver segurando aqui, ele não perde, tá? A movimentação. E reparem que ele já voltou 2 vezes ali para testar, tá? Assim, o que a gente tem aqui no ouro? Uma região de extrema consolidação. Eu tenho aqui essa região como sendo uma região muito importante para venda, para se pensar em vendas, né? Além do que aquele outro ali de cima, mas o preço está muito consolidado aqui. Então a gente vai seguir trabalhando com esse range aqui, tá? Mas o ouro realmente está numa região ruim. Aqui vocês percebam como ele está afunilando, fica até complicado você tomar decisão, tá? Ele teria que quebrar. Aqui tem que usar mesmo a quebra de figura para pensar em alguma coisa. Tem que associar com o Smart Money com o Price Action aí, porque pelo Price Action você só tem operações vendedoras aqui em cima. Esse movimento que ele não dá oportunidade de compra contra a tendência. Beleza? E a novidade agora, vamos falar do nosso mercado americano. Olha aqui, ó, hoje o mercado acabou acordando ali lá embaixo. Até deixa eu botar nos 5 minutos aqui que eu quero marcar aonde foi que eu fiz a minha operação. Eu quero mostrar aí para vocês. Foi nesse, eu tinha marcado esse order block aqui, essa base dos 5 minutos, tá? Essa região aí estava marcada. Na hora da abertura do mercado à vista hoje, ele foi exatamente ali, tá? Deu a compra e foi e depois deu outra oportunidade, ó. Depois ele deu a compra de fato, tá? Ele fez aqui, ó, fez o fundo, voltou. Foi essa operação aqui que eu fiz. Peguei ele bem aqui, assim, bem na veia no order block. Depois ele desceu, não conseguiu romper fundo, voltou. Olha como a movimentação ela é clássica, tá vendo, ó? Não conseguiu romper fundo, voltou, rompeu topo, deixou o order block validado, voltou, compra. Isso aqui, com 3 contratinhos, era mais $300, tá? Que foi exatamente o movimento que eu peguei. Eu peguei aqui, ó, daqui a aqui. Ó, mais ou menos o mesmo tamanho. Eu peguei com 2 contratos. Isso aí. Com 3 contratos dava quase $500 esse movimento aqui. Então foi um movimentinho bem top, tá, turma? Então essas contas que vocês precisam fazer. O que a gente tem aqui agora que o preço está fazendo? Voltamos para o gráfico de 15 minutos, tá? Aqui a gente vê que ele já veio mitigar as regiões de order block, ó. Esse cara aqui estava marcado, ó,
perdeu o fundo, voltou e deu a venda. Depois ele deixou esse outro order block aqui, tá? Que foi agora onde ele tocou e voltou. A gente continua marcado com essa região aqui, tá? Inclusive eu vou deixar o pavio do candle vermelho, tá? Não tem problema não. O candle verde também aqui. Então, o que a gente tem aqui agora? Essa movimentação ela é característica de mitigação. Tá vendo? Ó, ele vem fazendo isso aqui. Daí a pouco ele dá mais uma esticada e desce. Isso aqui é um movimento bem característico. Só que aqui, para a gente tomar decisão, a gente tem que esperar a perda de estrutura, né? E aqui a gente está no 15 minutos, a gente não vê muita coisa. Então a gente tem que fazer o quê? Bota no time frame dos 5 minutos, certo? Para acompanhar a movimentação. Tomem cuidado, porque ele ainda está fazendo liquidez. Ó, ele deixa as zonas de liquidez, deixa order blocks, tá? No time frame menor. Tem um outro order block validado ali. Esse aqui só deixa eu marcar ele de vermelho, para não confundir, né? Aqui, ó, a gente tem esse carinha aqui, que percebam, ó, ele fez essa movimentação, deixou esse order block aqui, aqui ele deu a compra. E aqui agora ele deixa um novo order block. A partir do momento que ele renovou a estrutura, nós temos um outro order block validado, tá? Então isso vocês têm que prestar atenção. Só que, ó, é aquilo que eu sempre falo, o cuidado do movimento a favor da tendência. Aqui você tem um order block de compra virado contra a tendência, né? Lembre-se, olha só, o preço ele vem perdendo estruturas, tá? Ó, ele vem perdendo estruturas. Então, qual que é o próximo ponto dele? É esse cara aqui. Tá? Se ele segurar nessa região aqui e perder a estrutura, o próximo do alvo dele é o 115, é o 15 mil, tá? É próximo dos 15 mil. Da mesma forma como ele fez esse rally de subida, ele tende... Isso aqui, olha a mitigação, como ela é muito clara para fazer esse movimento, tá? Então, cuidado com esse tipo de order block aqui, que é o famoso entrar na frente do trem. Beleza? Então, é assim que eu vou fazer o Nasdaq agora para a gente acabar. E para finalizar, bora falar do S&P. S&P, percebam, ele está mais ou menos... os dois eles têm mais ou menos o mesmo movimento, tá? Isso é uma coisa que vocês vão perceber conforme vocês forem se habituando. Porque o movimento deles é bem parecido, tá? Então, ó, o que a gente tem aqui? Essa região aqui desse candle vermelho. Ó, isso aqui é o order block, a zona da extremidade desse movimento aqui. Depois disso, a gente tem essa zona aqui embaixo, tá? Que eu vou até, inclusive, deixar marcado como forma de... já como prevenção para estudos futuros, tá? Você tem regiões aqui na parte de baixo. Ó, esse aqui, então, vocês veem que ele já foi mitigado, ou seja, é nela que ele está trabalhando, certo? Aqui, então, ó, eu vou deixar essa região marcada. Foi onde ele deu compra hoje, né? No S&P. E aqui nós temos a mesma coisa. Reparem que a marcação... ela é muito parecida com o Nasdaq. A movimentação dele está sendo muito parecida, tá? Então, o movimento é o mesmo que eu faço, que eu fiz no Nasdaq, que eu falo para vocês aqui. Tem essa região aqui que foi mitigada. Se por um acaso o preço perder aqui alguma estrutura, é alvo até lá embaixo,
Então, essa é a movimentação esperada. Para se pensar em compra, ele teria que perder essa região aqui, ó. E mesmo assim, ainda daria venda para só depois comprar aqui embaixo, numa possível falha de fundo, tá, turma? Mas o movimento aí do S&P, ele é bem parecido com os Nasdaq, é a mesma coisa, ó. Se vocês analisarem, é um movimento aí de queda, né? Apesar de eles estar em movimento de alta, mas aqui, ó, percebam, ele chegou nessa região aqui, segurou, que num longo prazo era uma região de resistência, né? Percebam, ó, como ela era uma região de forte resistência, bateu lá e está voltando. Então, ele está agora alinhado com a tendência macro, certo? Tendência macro dele sendo de queda, né? Ó, fundo, topo, fundo, e agora ele fez um topo mais baixo. Vou botar no gráfico de 1 hora aqui, ó, que aí vocês conseguem verificar, ó. A gente tem a quebra da tendência aqui, ó. Tá? Nós tivemos quebra da tendência, quebra de estrutura, voltou, mais uma quebra de estrutura, volta na região de order block, teste dessa zona de liquidez e agora ele está vindo. Tá? Então, o movimento ele é baixista e com chances de vir testar aqui a região do 4.360. Beleza? Então era isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Tenham todos aí um bom descanso. Vejo vocês no pregão amanhã, a partir das 9 da manhã. Um grande abraço a todos, um bom fim de feriado, boa noite e até amanhã, turminha. Fui!